bom. E hoje nós vamos dar muito importante essa nossa palestra que nós vamos ter aqui. São pessoas especializadas em doenças, vamos dizer assim, são doutoras, né? E eu vou deixar para elas falarem, se apresentarem. Então, eu chamaria a Cristiane. Cristiane, vai, Cristiane. Então, fica com a palavra, vamos deixar para vocês a palestra. É mais importante do que eu ficar falando fiado aí. Pode chegar aqui, lá, mais na frente. Aqui no... Bom dia, obrigada. Eu sou Cristiane Marron, coordeno a área do relacionamento com o mercado do Hospital São Lucas da PUC. Não sou médica, sou administradora. A médica está sentadinha aqui, a doutora Caroline. E agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho, né, dos nossos serviços, do nosso hospital, né. Hoje a gente tem uma parceria muito forte, muito consolidada com a Cabernet, né, e consolidou-se ainda mais no programa que teve do Inspirar, que aconteceu aí meses atrás, e só reforçou essa parceria que a gente tem com a Cabernet de mais de 20 anos. Hoje nós temos todos os serviços do hospital estão credenciados à Cabernet, tá? O nosso ambulatório de consultas eletivas, onde a doutora Caroline participa, toda a parte de exames, de internação clínica e cirúrgica, emergência 24 horas, clínico e traumato. Então, esses serviços todos estão pactuados com a Cabernet. Então, o fato de nós estarmos aqui hoje é mostrar um pouquinho dessa grande fatia do que a gente faz, que é a parte da linha de cuidados, né? Da respiratória, né? Neurologia. E aí a doutora Caroline, né? Por favor, doutora Caroline, nossa médica do serviço, né? Dentro do serviço do hospital. Bom dia. E eu deixo a doutora Caroline agora com vocês, né? E ao final a gente conversa melhor, né? Até para explicar mais coisas, porque surgiram muitas perguntas, vocês fiquem bem à vontade para perguntar. É isso que a gente gosta, né? Que é através dos questionamentos que a gente consegue ajudá-los. Tá bem? Obrigada. Muito obrigado. Bom dia, para quem ainda não me conhece, eu sou a Caroline, eu sou pneumologista do Hospital São Lucas da PUC, e acho que mais do que tudo que já foi falado, mais do que tratar doenças, o meu objetivo enquanto médica é ser especialista em saúde, porque acredito que a nossa vida tem que ser, ter como principal objetivo preservar a saúde. Tá? É tentar evitar as doenças. Nem sempre mesmo a gente tenta todos os hábitos mais saudáveis possíveis, a gente vai fugir de ter alguma coisa ou outra, mas se a gente puder ter hábitos mais saudáveis, para que a gente consiga viver melhor e mais com saúde, acredito que esse é o objetivo de todos nós, e por isso que vocês estão aqui hoje, nessa manhã gelada de Porto Alegre, para a gente conversar um pouquinho sobre a saúde respiratória do idoso. Então, eu vou fazer uma palestra breve, tá? Vão ser coisas gerais sobre as doenças respiratórias que podem acometer o idoso. E eu gostaria muito que vocês participassem, perguntassem, se envolvessem, porque é assim que a gente troca conhecimento, tá? Não adianta ficar nem falando aqui, entediando todos vocês, e a gente não fazer essa troca de conhecimento. Então, o objetivo da aula é compreender as alterações respiratórias do envelhecimento, reconhecer quais são as doenças mais comuns e os fatores de risco, conhecer quais as melhores estratégias para a gente manter uma vida com mais saúde e orientar os cuidados no dia a dia da pessoa idosa. Então, naturalmente, o nosso corpo ele envelhece. Isso a gente não tem o que fazer. Não sei quem é que sabe, mas a partir dos 24, 25 anos, o nosso pulmão já começa a envelhecer. Então, o meu pulmão, nesse momento, já está em processo de envelhecimento. Ele não... exatamente. Ele não fica mais jovem a partir desse tempo que ele tinha para maturar e fazer novas células, digamos assim. Isso já aconteceu. A partir dos 24, 25 anos, ele já entra num processo de senescência. Isso é natural, a gente não tem como evitar. O que a gente tem como evitar são os fatores agressores ao pulmão, isso sim, o que faz com que isso aconteça mais rápido. Mas o envelhecimento natural, isso é um processo que todos nós vamos passar. E, então, aqui eu trouxe uma imagem, só para vocês entenderem, o pulmão bem final do nosso pulmão são essas bolinhas que a gente chama de alvéolos. Olha como eles são bonitinhos, redondinhos, todinhos. E conforme a gente vai ficando mais velho, ele vai ficando naturalmente mais enrijecido.
e isso faz com que a gente esteja mais predisposto também a ter doenças crônicas, a ter infecções respiratórias. Isso é uma dúvida constante, mas por que o idoso tem mais risco de fazer infecções respiratórias? Porque geralmente as campanhas de vacinação são prioritárias da pessoa idosa, exatamente por causa desse processo. O processo natural de envelhecimento do pulmão faz com que ele não responda mais da mesma maneira às infecções respiratórias e às outras doenças crônicas. E as principais doenças pulmonares que a gente tem são essas aqui que eu listei, tá? Existem muitas outras e dentro delas elas têm muitas ramificações, mas eu vou falar um pouquinho de cada uma. Então, a DPOC é uma sigla bonita que inventaram para enfisema e bronquite secundária ao cigarro. Então, é doença pulmonar obstrutiva crônica. Mas quem tem enfisema e tem bronquite por ter fumado, o nome da doença em si é DPOC. Então, o que acontece é que ao fumar, a pessoa inala, né, a nicotina e a fumaça do cigarro, e tem vários produtos químicos dentro do cigarro, e isso faz com que lese a mucosa brônquica. Então, todo aquele processo que a gente viu, que é natural do envelhecimento, ele é acelerado, e o pulmão vai ficando doente. No caso do enfisema, os alvéolos eles vão ficando mais endurecidos, e vai tendo uma destruição da parede, vai criando grandes bolhas, fazendo com que o pulmão não oxigene da maneira adequada. Já na parte da bronquite, é muito semelhante ao que acontece da bronquite asmática, mas só que o agressor não é um alérgeno, e sim o cigarro. Então, vai causando inflamação. Olha como a viária saudável, ela tem um buraco bem grande para o ar passar. Conforme ele vai tendo contato com o cigarro, ele vai inflamando, essa parede vai ficando cada vez mais grossa, o buraco para o ar passar vai ficando cada vez menor. Isso vai dificultando a respiração. Também tem uma área mais inflamada, que está representada por essa área mais amarelada, que é a produção de muco. É que nem uma ferida na pele. Se a gente tem uma ferida na pele que fica inflamada, fica saindo aquela secreção amarelada, né? É a mesma coisa que produz dentro do pulmão. Por isso que a pessoa que tem bronquite pelo cigarro começa a tossir, e ter aquela grande quantidade de secreção. Então, a gente tem tratamentos para isso hoje, são tratamentos geralmente inalatórios, que a pessoa inala o remédio vai agir só dentro do pulmão. Isso é uma coisa muito importante também para trazer para vocês, que as medicações inalatórias, as chamadas bombinhas, tem vários tipos. Tem a de crise e tem as que têm que ser usadas todos os dias. Quem tem esse tipo de doença tem que usar todos os dias, que nem vocês usam remédio para pressão, para diabetes, colesterol. Então, é um tratamento que é contínuo, tá? Porque a doença é crônica, não tem cura, mas tem tratamento. E as medicações não dão infarto, não dão AVC, não viciam, não dão outras alterações. Então, as pessoas têm muito medo, às vezes, de usar medicações inalatórias por muitos mitos que foram sendo criados ao longo do tempo, porque as primeiras medicações que surgiram foram medicações de curtação, que são as medicações de crise que a gente usa hoje. Então, são medicações que agem muito rápido. Então, às vezes, quando a pessoa usa aquela bombinha, ela dá uma taquicardia. Mas a medicação de tratamento, mesmo que é uma medicação diferente, a ação dela é longa. Tanto que são remédios usados a cada 12 horas ou a cada 24 horas, ou seja, ela tem um tempo maior de ação e faz com que a gente não tenha esses efeitos adversos de taquicardia, entre outros. As pneumonias, então, pneumonia nada mais é que uma infecção respiratória que faz com que uma área do pulmão fique bem inflamada, produzindo bastante secreção. Geralmente, acomete todo um segmento do pulmão, pode acometer um pulmão inteiro, e ela pode ser o que a gente chama de pneumonia dupla, ou pontada dupla, que é quando tem os dois pulmões acometidos. E por que as pessoas chamam pneumonia de pontada? Porque um dos sintomas típicos é uma dor em pontada mesmo. A pessoa diz que sente uma dor como se tivessem enfiando uma faca assim, no pulmão, e que piora principalmente quando a pessoa puxa o ar fundo e solta. Então, por isso que a pneumonia aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, é tradicionalmente chamada de pontada, por causa da característica da dor. Ela pode ser uma pneumonia, pode ser bacteriana, pode ser viral, pode ser fúngica e também pode ser causada por outros tipos de parasitas. E os sintomas geralmente envolvem essa dor para respirar, também tosse, catarro e febre. Uma coisa que é muito importante é que a pessoa idosa, geralmente, por não ter a reação... O que acontece com a febre? Quando que a gente tem febre? Quando a gente tem contato com alguma coisa, com a bactéria ou um vírus ou algum agente agressor, e a gente libera uma quantidade não são hormônios, mas uma quantidade de células de defesa muito grandes no corpo, e essas células de defesa fazem uma reação inflamatória tão grande que aumenta a temperatura do nosso corpo. E a pessoa idosa, por ter essas células de defesa um pouco mais lentas, muitas vezes não tem febre. Então, esse é um sinal que tem que prestar atenção, porque a pessoa está
A pessoa idosa, geralmente, ela fica mais prostrada, que a gente diz mais cansada, assim, com mais dor no corpo, mais dor de cabeça, se para de comer, muitas vezes não tem fome, tá? Ou tem outros sintomas no corpo inteiro, assim, sistêmicos, mas a febre mesmo, às vezes, não aparece. Então, não é porque não tem febre que não tem uma infecção. E o tratamento das pneumonias, se for bacteriano, é antibiótico. Se for viral, que é a maior parte dos casos, o tratamento é esperar mesmo, tá? A maioria dos vírus não tem tratamento específico. O vírus da influenza, a gente tem um tratamento que se chama Tamiflu, tá? Que é um antiviral que trata a influenza. Então, se a pneumonia for influenza, a gente vai dar um tratamento. Covid tem medicação hoje em dia, mas não é só para paciente mais grave ou de alto risco, tá? Não adianta tomar azitromicina, ivermectina ou outras coisas para Covid, porque não vai ter o efeito. Realmente é o tempo ao tempo. Ou usar algum antivírus específico, que alguns casos, aqui hoje tem o Paxlovid, e tem o que é usado via oral em casa, tem o Remdesivir, que esse é usado somente via intra-hospitalar. Então, é de alto custo, que tem que ser feito via intra-hospitalar, que é feito endovenoso. Isso para pacientes mais graves. Fungo são casos muito mais raros, casos muito específicos, são muito difíceis de diagnosticar, mas também a gente tem antifúngicos e parasitas também. Então, a gente tem que tentar evitar ter essas infecções, mas quando não der, procurar um atendimento adequado para investigar mesmo se é pneumonia e fazer o tratamento conforme for prescrito. A asma, então, a asma, ao contrário do que muitos pensam, ela não é uma doença só de crianças, tá? Não é só criança que tem asma. E as pessoas que têm asma na infância têm um alto risco de a asma voltar ao longo da vida. Tem muita gente que diz, eu tive asma, bronquite quando era criança, tá? Depois nunca mais tive nenhum sintoma e volta a tossir depois de mais velho. E quando eu digo mais velho, não necessariamente na idade de ser idoso, mas também ao longo da vida, volta do episódio de tosse. Isso é porque a asma é uma doença crônica. Depois que se teve uma vez, você é asmático. Por mais que não faça tratamento, por mais que não tenha sintomas, sendo asmático uma vez, é asmático sempre. Ela é uma doença que entra em remissão, a gente diz. Ela fica dormindo no nosso corpo, mas a qualquer momento, se a gente tiver o gatilho correto, pode voltar a ter sintomas de asma. Então, a asma é uma doença crônica que causa exatamente isso aqui, ó. Mesma coisa que eu mostrei antes para vocês. Uma via aérea bem aberta, tá? Então, um pulmão que é um cano bem largo, por onde entra e sai o ar de maneira adequada. Na asma tem uma reação inflamatória que diminui, né, o calibre do vaso do cano do pulmão e faz com que a gente tenha uma menor passagem de ar. Com isso, a pessoa tem tosse, tem chiado no peito, tem uma dor, como se tivesse alguém pressionando, como se tivesse um peso, principalmente de noite. A tosse, mas como realmente à noite, pela manhã, pode vir tosses em crises, que a pessoa tosse, não consegue parar de tossir, chiado no peito. Então, assim, nem todo paciente vai ter todos os sintomas. Tem gente que só tem tosse, tem gente que só tem chiado, tem gente que só tem falta de ar. E isso é variável. Tem gente que tem uma mistura de todos esses sintomas juntos. E o tratamento também é com medicação de inalar. Lembrando que o tratamento da asma e do enfisema, eles são os dois com remédios de inalar, mas são remédios diferentes. Por isso que tem que ser prescrito por um médico especialista em pulmão, para que possa dizer se esse remédio está ou não adequado para cada caso. Doutora, Oi. o exame para constatar que tem isso, que foi feito assim, sangue? Não. Então, assim, a asma, o diagnóstico é clínico. Então, se a pessoa chegar lá e tiver sintomas, em geral, o médico pneumologista vai saber identificar. A gente tem exames que são úteis para graduar, né, o quão grave ou não está a doença. Por exemplo, a espirometria, que é um exame de sopro. Então, tu sopra numa máquina, depois puxa o ar de volta, depois sopra na máquina de novo, depois puxa o ar de volta. Esse exame ele vai quantificar o quanto de ar está entrando no seu pulmão e o quanto de ar está saindo. O que acontece na asma, como eu vou para vocês? O cano está estreitado. Então, vocês vão puxar o ar, vai entrar uma quantidade e vai ficar uma boa parte presa lá dentro, porque não vai conseguir sair, porque o cano está mais estreito. Então, é isso que a gente consegue ver na máquina. Nem todo o ar que puxa sai para fora. Então, tem uma obstrução para a saída do ar. Então, esse é um exame muito útil. Outro exame que é muito útil, em muitos dos casos, até para diagnóstico diferencial, é a tomografia do pulmão. Então, passar numa máquina que faz tomografia e ver como é que está, dar uma foto, digamos assim, do seu pulmão. E a gente consegue fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial
Ou seja, diferente, como vocês podem ver, se eu falar para vocês, todas essas doenças que eu falar pode dar tosse. Então, para poder identificar, muitas vezes, quando a clínica não é tão clara, a gente usa desses exames. Então, tomografia, espirometria. Muitas vezes a gente tem que fazer tomografia do seio da face também, para entender se não tem uma sinusite junto e por isso não está tossindo, se não tem um pólipo no seio da face, que também pode estar causando sintomas. Então, a gente vai lançando mão de vários tipos de exame, mas os mais comuns é a tomografia e a espirometria. Claro, ainda temos o raio-x, né? Que é muito utilizado, por exemplo, se chegar numa emergência, uma suspeita de pneumonia, provavelmente vai fazer um raio-x do pulmão de vocês, porque é um exame mais fácil, mais rápido de ser avaliado. A imagem sai na hora, né? Então, às vezes, o raio-x ainda tem algum papel, sim, na prática, principalmente em situações de emergência. Se chamava chapa, né? A chapa, exatamente, pode chamar chapa. O problema é que agora não é mais chapa porque não tem mais chapa, né? A imagem vai direto para o computador, então não tem mais aquela chapa de raio-x. Mas sim, vai te uma chapa do pulmão. Oi. Oi. Isso acontece bastante, até porque são duas doenças que geralmente estão associadas. A maior parte dos pacientes asmáticos, nem todos, porque nem todos os asmáticos são alérgicos. Existem outros tipos de asma, por isso que é importante conversar com o especialista. Os que são alérgicos geralmente têm associação com rinite. Não, eu perguntei porque eu passei por uma situação interessante. Por uma pneumologista que diagnosticou com asma e me passou tratamento com a bombinha. Sim. Fiquei tratando, acho que 1 ano e meio, 2. Depois eu notava que não tinha problema significativo. Aí fui a outro problema. E ele disse que não havia razão para estar utilizando a bombinha, porque eu tive uma rinite alérgica a pólen, outras coisas assim, que é passageira. O que é por isso que a conversa durante a consulta, minha consulta nunca é menos de 30 minutos. Tem que perguntar tudo. Então, eu pergunto todos os sintomas. Como é que aí as pessoas estão com, mas eu já falei como é que é a tosse, ela não está entendendo. Não, mas eu pergunto de novo, como é que é a tosse, que hora que tosse, é seca, com catarro, é em crise, não é em crise, tem secreção nasal, não tem secreção nasal, sente que protege alguma coisa lá atrás da garganta, não sente. Se eu vejo que tem uma chance de ser uma rinite, eu prescrevo também spray do nariz para ver se ajuda, porque o tratamento da rinite também é tópico, então eu coloco spray nas narinas para ver se reduz a reação inflamatória aqui das vias aéreas superiores. Então, o diagnóstico diferencial e o manejo, principalmente da tosse crônica, é uma das coisas mais difíceis que tem na medicina. Pode ser 1 milhão de coisas e cabe ao médico identificar qual é o problema daquele paciente. Outra situação que é muito comum, que também da tosse, as pessoas às vezes não sabem, é refluxo. Então, ter doença do refluxo ou ter alguma doença esofágica também dá tosse. Então, o paciente, quando deita, principalmente, sente aquela tosse. Então, se não tratar o refluxo, vai seguir tendo tosse. Então, são vários os tipos do diagnóstico diferencial da tosse, por isso que é importante, principalmente quando o médico prescrever um tratamento e não funcionar, voltar e dizer, olha, não funcionou. Até porque ele também pode pensar em outras coisas, por isso que a gente faz vários exames também para tentar identificar. Nem sempre a gente acerta de primeira, né? A gente tenta, mas nem sempre dá certo. Mas a rinite e a asma realmente são duas doenças que são muito semelhantes em sintomas. O que não é comum na rinite é a paciente dizer que tem falta de ar, cansaço, tá? Porque a rinite ela não afeta, ela dá mais espirro, tosse, essa sensação de gotejamento, sensação do nariz mais entupido. A tosse crônica é comum nas duas, mas esses sintomas mais de cansaço e chiado no peito, isso a rinite não dá. E nada impede também da pessoa ter duas coisas, né? Então, ter a rinite e a são duas doenças bem associadas. Pergunta aqui. Diga. Eu acho que o clima, principalmente, tem repercussão na asma. Sim. Mas se fosse fazer um comparativo do Rio Grande do Sul, do nosso clima com outro clima, se deu, por exemplo, Uruguai, Argentina, as doenças lá também são mais ou menos parecidas. São parecidas com aqui. Quando a gente vai em algum evento que tem médicos de toda a região sul-americana, digamos assim, tem doenças muito parecidas. Até a gente tem, às vezes, as manifestações mais parecidas com as doenças da Argentina e do Uruguai do que com as doenças, por exemplo, sei lá, da Amazônia, do Nordeste, que são locais que têm um clima diferente. Porque o clima tem, sim, interferência. Inclusive, tem pessoas que têm o que a gente chama, por exemplo, de rinite vasomotora, que é uma rinite que
A mucosa do nariz, ela incha ou desincha, digamos, falando, né? Conforme a temperatura. Então, tem pessoas que só sentem sintomas por causa de alterações de temperatura. E isso é algo que não acontece muito em outras doenças. Então, não Então, muito mais o necessariamente... clima do que a hereditariedade A hereditariedade, ela conta, principalmente por ser um fator de risco para a pessoa desenvolver. Mas não é porque alguém é asmático que vai ter necessariamente um asmático, ou que alguém tem rinite que vai ter necessariamente alguma outra coisa que vai ter rinite. Talvez a pessoa tenha aquele traço genético, mas se ela for morar num lugar quente, ela não desenvolva. Tá? Tanto que tem muita gente que melhora muito de asma, de rinite, quando troca de clima. E isso eu falo não só de clima, também da questão da poluição. Tem gente que sai daqui de Porto Alegre e vai morar no litoral, porque o ar é mais puro, não tem tanto essa questão da poluição, porque querendo ou não, a gente não tem como fugir dos nem sei quantos carros que passam aqui na Riachuelo, por exemplo, por dia, né? Então, e não é só os carros, né? A poluição das indústrias, de todas as outras coisas, as partículas, elas ficam no ar e, ao inalar, a gente tem risco de desenvolver muitas doenças, inclusive essas doenças inflamatórias. Tá? Deixa voltando um pouco lá no comando, para poder na hora da reflexão final. Qual é a diferença que tem que se fala muito que a pomba transmite, não sei o que é muito prejudicial para a saúde das pessoas? A pomba vai até aqui agora, né? Agora eu vou falar, então, dos riscos para as doenças que a gente diz intersticiais, tá? Então, o nosso pulmão é feito de vários canos, que vão ficando cada vez menores até chegar no final, e eles podem ser lesados e destruídos por algumas exposições que a gente tem ao longo da vida, ou até mesmo por causas que a gente ainda não sabe, que a gente chama de idiopático. Então, essas doenças pulmonares que afetam o interstício são as famosas fibroses pulmonares. E aí que entra a exposição a... Elas são vários tipos, então, assim, eu poderia ficar aqui até a noite, a gente vem falando, e eu não terminar de falar de todos os tipos que existem de fibrose pulmonar. Mas as mais comuns é a que a gente diz que é idiopática, ou seja, aquela que a gente descobriu todas as causas e não encontrou a causa certa. Eu sempre falo que idiopático é tudo aquilo que a medicina ainda não foi capaz de descobrir. Mas que talvez vocês me perguntem daqui 10 anos eu já saiba responder, ou até mesmo no ano que vem eu já saiba responder, porque a medicina é algo que passa muito rápido, né? A exposição, por exemplo, a aves, principalmente ao que sai, é uma substância que sai da pena das aves. Pomba, galinha, periquito, papagaio, e aí entra também o famoso travesseiro de pena. Eu acredito que muitos de vocês têm em casa e que adoram dormir com o travesseiro de pena. Então, nem todas as pessoas, porque isso aqui é uma doença rara, então não é uma coisa que acontece tão comumente que nem a asma, por exemplo, vão desenvolver, mas a pessoa que tiver alteração também genética, que o senhor falou, ou que tiver um estímulo ou uma predisposição a fazer uma reação inflamatória exagerada àquele tipo de substância, em contato principalmente com essa substância que sai da pena, pode fazer fibrose pulmonar. Outra coisa que todos nós temos aqui, que eu duvido, alguém que não tem algum local em casa, agora morando em Porto Alegre no inverno com muco. Pelo menos uma partezinha no canto de uma parede vai ter um pouco de bolor. E isso não é falta de higiene. A gente tenta, a gente faz de tudo, faz tudo que é produto, se intoxica com vários outros tipos de produtos tentando limpar, mas com essa umidade, o mofo é um fungo e ele vai se acumulando, principalmente naqueles locais que não tem uma ventilação adequada e que não tem também luz do sol. Porque quando pega a luz do sol, ele não não se propaga tão grande. Isso aí. E o morcego nessa aquele também. Morcego também. Parte central tem muito. Morcego, ele não dá fibrose no pulmão, mas ele dá uma doença específica dele também, que é uma doença infecciosa, mas sim, o morcego também é fator de risco. Outro fator de risco são algumas medicações que as pessoas usam, que também, não vou dizer aqui que é para elas pararem de tomar os remédios, pelo amor de Deus, é só que algumas pessoas têm predisposição a fazer as reações inflamatórias com duas medicações que são comuns de uso da população. Uma é a amiodarona, que é um remédio para arritmia, então algumas pessoas que têm arritmia tomam, e outra é a macrodantina, ou a nitrofurantoína, que muitas mulheres, principalmente, tomam para infecção urinária, e tomam ela até de maneira contínua para prevenir infecções urinárias de repetição.
Então, essas medicações também podem dar alterações pulmonares. Então, as exposições de trabalho, né? Pessoas que trabalham com metalúrgica, que trabalham em locais que se expõem a, principalmente, terra, serralheria, essas coisas todas, cola de sapateiro, tudo isso pode gerar essa reação inflamatória. E aí, olha como vocês veem, ó, um pulmão bonitinho, né? E aqui um pulmão com fibrose. Então, tudo destruído, acaba que prejudica a troca gasosa. Então, a pessoa não consegue respirar direito, nem entrar e sair o oxigênio. E as pessoas que fumam, né, as pessoas que trabalham. As fumaças do cigarro também, mesmo que de forma passiva. Tá? E quando eu falo cigarro, vou falar sobre isso aqui com vocês, porque não é algo que eu tenho visto também em todas as idades, mas, claro, os adolescentes estão usando mais, mas as pessoas mais velhas também estão usando, que são os cigarros eletrônicos, né, o que a gente chama de vape. Então, exposição a qualquer tipo de fumaça pode causar dano pulmonar. Mais aquelas reações inflamatórias iniciais, lá de asma, bronquite, enfisema, do que qualquer outra coisa mais forte. Tá? Outra doença que é muito comum, tá? É a apneia do sono. Então, a apneia do sono é quando a pessoa, durante a noite, ela para de respirar dormindo. E isso não é algo voluntário. É um mecanismo que pode vir do cérebro, ou seja, cérebro central, ou ser por causa que tem algum tipo de obstrução da via aérea, como a famosa cárie esponjosa do nariz, outras coisas que podem estar prejudicando a entrada e saída do ar. Então, durante a noite, a pessoa, enquanto está dormindo, ela para de respirar. Ah, mas por que isso é ruim? Por que isso é prejudicial? Então, quando a gente para de respirar, a gente para de colocar oxigênio para dentro. Faltando oxigênio no nosso corpo, não vai prejudicar tanto o pulmão, mas vai prejudicar os outros órgãos que são muito importantes também para a gente viver e ter qualidade de vida, como, por exemplo, coração e cérebro. Então, predispõe a ter AVC, predispõe a ter infarto. Por isso que é tão importante tratar a apneia do sono. E quais são os sintomas? Então, principalmente roncos durante a noite, tá? A pessoa se sentir que se acorda meio que se afogando, assim. O familiar, às vezes, fala, mas durante a noite eu achei que tinha morrido, porque parou de respirar, ficou um tempão sem respirar. Além disso, a sonolência diurna é muito importante, ou seja, ela senta na frente da TV e quando vê, tá dormindo. Entrou no carro, o carro nem andou ainda, até a qual já está dormindo também sentado. Então, o excesso de sono, ter sono é normal. Eu tenho sono, você tem sono, todo mundo tem sono, e principalmente quando estiver dormindo bem à noite. Mas esse excesso de sono é que deve ser investigado. E para essa doença, a gente tem um tratamento um pouco diferente e um exame diferente. A gente tem que fazer o que a gente chama de polissonografia. Exatamente. Chegou um casamento, né? E aí foi, eu tive que dar clínica de sono. Isso. Colocaram os aparelhos e umas ficar, fica na clínica. Isso, tem os dois tipos, tem a domiciliar e quem faz na clínica. Está em nível de condição, do alto. E ele para isso, tipo, consultar. Isso, é a próxima coisa que eu vou mostrar. Então, esse aqui é o CPAP, tá? É o tratamento. A polissona pode ser dormir na clínica ou dormir em casa. O importante é que faça a medida de quanto que ronca e principalmente de quantas vezes para de respirar. Tem pessoas que param de respirar praticamente uma vez a cada minuto, assim. Tá? Então, é muito... Imagina uma vez a cada minuto durante uma noite inteira ficando sem oxigênio. Esse é o aparelho CPAP, é temido por todos. Quando chegam para mim, já não querem fazer o exame porque vão ter que dormir com isso aqui. Realmente, eu não posso dizer para vocês que vai ser algo que vai ser 100% agradável no início. É algo que, infelizmente, a medicina não avançou tanto a ponto de a gente ter outro tipo de tratamento. A gente não tem remédio para esse comprimido que dê para tomar e que vai resolver. Mas ele é muito necessário. E eles estão cada vez menores. Então, esse aparelho aqui, essa máscara é a menor que tem, tá? É a máscara só do nariz. E tem também a que pega nariz e boca, e tem a que pega o rosto inteiro. Isso vai dar adaptação de cada paciente. Eu geralmente caminho para fisioterapeutas do sono, para que elas possam também ajudar o paciente a se adaptar melhor à máscara e qual aparelho é melhor. O que esse aparelho faz? Cada vez que a pessoa para de respirar, ele empurra o ar para dentro. Eu uso o formato do nariz com um triângulozinho, né? É, meu também. Eu uso há 15 anos. Há 15 anos. E melhorou sua qualidade de vida? É outra vida, né? Sou 15 anos mais velho. Exatamente. As pessoas que começam a usar, elas dizem que melhora a qualidade de vida muito rápido, assim, porque elas não têm ideia do quanto era ruim, do quanto elas dormiam mal. Achavam, às vezes, que estavam dormindo E a muito bem. primeira era mais de 1 minuto.
Imagina o risco para o Quando eu corpo. levei para o médico, a primeira coisa que ele disse assim, tem um forte candidato a morrer dormindo. É Eu verdade. disse, não, doutor, que coisa boa. E morrer dormindo não tem coisa melhor. Mas eu sou pequena. Sim. Acordar, não estou. E realmente diminui muito, muito, muito. E além de diminuir praticamente zero, na maioria dos casos, Não tem bom, pai. e o mais importante que eu acho, além de tudo isso, é a qualidade de vida. A pessoa vive melhor, é mais Eu já mais fui disposta. no segundo aparelho. Já no segundo aparelho, exato, porque também tem questão tem que fazer Só que o meu manutenção. é maior, o meu tem até o umidificador. Isso, eu botei aqui um pequenininho para as pessoas entenderem que hoje em dia não é mais só coisa. Sim. Como falo, né, fala. Então, da conscientização sobre o câncer de pulmão, e eu não poderia deixar de trazer esse assunto, que é muito importante para mim, porque eu trabalho bastante também. Pode ficar, pode também ser um rastreio e bronquite por tabaco com bacilo. Por isso tem que fazer uma avaliação. Esse exame de rastreamento, a gente fala, e para quem parou de fumar até 15 anos atrás, 20 anos no máximo, por quê? Porque a gente precisava escolher uma população que estivesse em mais risco, assim como é uma mamografia para mulheres acima de 40 anos, assim como é exame de próstata, assim como é a colonoscopia para quem tem mais de 45 anos. Isso tudo é feito com base em estudos, são as populações que estão mais em risco. Mas isso não quer dizer que outra pessoa que tenha fumado menos ou que tenha parado de fumar mais tempo não possa também fazer o exame se quiser fazer. Tá? Mas esse não é o exame de rotina que os médicos pedem. Teriam que pedir. Isso é que essa recomendação ela é de agora, do ano passado, de 2024. Então, essa recomendação de fazer rastreio de câncer de pulmão não existia até o ano passado. Então, sim, desde o ano passado para cá, isso é recomendado. Já está, por exemplo, no SUS? Ainda não. A gente está em tratativas, milhares de reuniões com o governo, enfim, tudo mais, para tentar colocar como é a mamografia, como é os outros exames. Tá? Sequela da Covid. Quais ações? A sequela da Covid pode dar alterações intersticiais, que eram aquelas alterações antes, tipo de fibrose do pulmão. Pode, mas é mais raro. E a sensação de cansaço crônico, que nem sempre tem a ver com capacidade pulmonar. Às vezes tem a ver só com a questão de que a Covid também dava manifestações de musculares, e a pessoa se sente fadigada e cansada, tá? No caso, até para tocar roupa, às vezes eu estou fazendo academia. Sim. Eu canso.
Então, por isso que é importante, o senhor já fez esse exame de sopro para ver a capacidade pulmonar? Eu fiquei com sequela da bronquite, fiquei com asma. Então, de ano em ano tem que fazer o exame, né? Espirometria e a... Isso. A asma também foi algo que surgiu muitas vezes em pacientes que tiveram influenza ou Covid. Era provavelmente uma pessoa que tinha a predisposição a ter, Sim. e teve um gatilho, que a gente diz, teve algo que desencadeou. E o Covid e a influenza foi muito comum, tá? Muitas pessoas desenvolveram depois de ter tido contato com Covid com influenza. Doutora, Oi. e que Covid com pulmões teria que fazer um exame? A gente não tem uma recomendação formal, tá? Como eu disse para a senhora, os estudos eles foram feitos para achar uma população de maior risco, até para a gente poder transformar isso numa medida de saúde pública, né? Mas, se convive sempre com uma grande quantidade de fumaça por dia, deveria passar pelo menos por uma avaliação para a gente entender. Porque essa tomografia que é recomendada aqui é uma tomografia de baixa dose de radiação, ou seja, uma tomografia com menos radiação do que a tomografia que o paciente em outras doenças precisa fazer. Então, é para rastrear mesmo, para ver se acha alguma alteração. Mas tem que entrar naquela máquina. Não é uma máquina, até eu não trouxe a foto aqui, outro dia que eu dei a palestra lá na Cabergas, né, não trouxe a foto da tomografia. A tomografia é diferente da ressonância magnética. A ressonância magnética é um cano no qual o paciente entra dentro e fica lá dentro, tá? E esse é ressonância. Ressonância não é bom para pulmão, as pessoas já chegam para mim me pedindo uma ressonância, eu explico. Ressonância é bom para órgãos sólidos. Órgão oco, que nem o pulmão, que é um órgão que tem ar dentro, ele não é bem visto com a ressonância, porque tem muito artefato de movimento. Então, as imagens não ficam boas, por isso que a gente faz tomografia. A tomografia é só um círculo, assim, que a pessoa sai do outro lado, já é um círculo dessa... Alguém aqui já fez tomografia? Sim. É rapidinho, né? É só uma máquina, e aí só entra e sai do outro lado que já era, é só esse espacinho, assim. Não fica preso lá dentro. E a de tórax, sem contraste, é muito rápido, né? Questão de segundos. E agora, então, vamos falar dos fatores de risco para os doentes respiratórios. Então, o tabagismo ativo ou passivo, a exposição ocupacional, que a gente já falou, as doenças crônicas, então, pessoas que já vêm com asma, bronquite desde a infância, têm maior risco de ter outras doenças. A poluição atmosférica também, a gente já falou. O sedentarismo, tá? Então, e a má nutrição. Então, pessoas que são sedentárias e não têm uma alimentação saudável, têm também maior risco de ter doenças pulmonares. Eu sempre recomendo que meus pacientes, aí as pessoas me perguntam, mas doutora, o paciente que tem doença pulmonar só pode fazer natação. Mentira, tá? Então, o paciente que tem doença pulmonar pode e deve fazer qualquer tipo de atividade física, o que a pessoa gostar. Também não adianta a pessoa ir lá fazer alguma coisa que eu odeio. O que ela gostar, se ela quiser fazer yoga, se ela quiser fazer pilates, se quiser fazer musculação. Claro que, com o passar do tempo, a musculação ela se torna mais importante, por causa da reserva muscular, nossos músculos vão todos perdendo força. Mas pode fazer qualquer tipo de exercício físico, tá? Então, independente do tipo qual for. Manter uma alimentação saudável também é muito importante. E a questão da vacinação, que é o que eu vou falar no próximo tópico. Então, a vacina da gripe, ela é amplamente disponível, tanto na saúde pública quanto nas farmácias, tá? Ela é segura, ela é um vírus vivo inativado, ou seja, ela não é capaz de causar doença, tá? O que ela pode fazer é uma resposta inflamatória muito grande no corpo. Então, por fazer essa resposta inflamatória, ela pode dar sensação febril e de calafrios e dor no corpo, tá? Mas não necessariamente é uma infecção pelo vírus. Também a vacina da Covid-19, que para idosos é recomendado que seja feito maior que 80 a cada 6 meses, e menos que isso, pelo menos uma vez ao ano. Quem é que sabe aqui que existe vacina para pneumonia? Os demais não sabiam que existe vacina para pneumonia, então existe uma vacina que está disponível tanto na saúde pública quanto na saúde privada, para prevenir a pneumonia. Com receita médica, tá? Não é a mesma. Não. A receita pública, ela tem um pouco menos de cepas do que de bactérias da pneumonia, do que tem. Exatamente.
do que tem na saúde privada. Mas existe uma vacina que é boa também na saúde pública, que é só exatamente ser feito com a prescrição médica. Então, para qualquer paciente que tiver doenças crônicas, ou seja, pode ser tanto doenças pulmonares, asma, enfisema, fibrose pulmonar, como também pode ser por outras doenças crônicas. Você tem que pedir para o médico de vocês. Pressão alta, insuficiência cardíaca, diabetes. Então, qualquer doença crônica com receita pode tomar no futuro. Quem já teve, pode tomar. Inclusive, por exemplo, saiu de uma internação por pneumonia, pode no outro dia ir lá tomar. Não tem problema. Eu também queria perguntar para uma pessoa que já passou pneumonia no segunda vez, ela fica suscetível a, digamos, ter mais pneumonias e diz que não se pode ter tantas. O número de pneumonias, na verdade, ele é meio que limitado, né? Enquanto o pulmão aguentar, enquanto o paciente aguentar, pode ter várias, mas não tem, infelizmente, um número para isso. Mas sim, depois que a gente tem infecções respiratórias que agridem o pulmão vai ficando mais suscetível, mais inflamado a ter outras infecções. E a vacina DTPA? É a tétano, é outra vacina, não é a da pneumonia essa. Por que eu escuto tomar essa? Tem que tomar para se proteger contra o tétano, eu vou ter que ler a difteria, tétano e coqueluche, se não me engano. Essa tem no SUS? Ela tem no SUS também. Tem que fazer 3 doses. Isso, tem no SUS. Não tem, porque eu tenho que tomar, a minha nora vai ter lá em Salvador, eles estão querendo que a gente tome essa vacina, porque a pediatra dela disse. É que a coqueluche é outra bactéria, que também afeta o pulmão. Eu peguei requisição médica, tudo lá com você. Mas a coqueluche está do Não, ela está voltando. Está voltando, mas está voltando porque as pessoas não se vacinam. Assim como outras doenças gravíssimas estão voltando, inclusive sarampo e tinham sido erradicadas porque as pessoas não estão se vacinando. A tuberculose que não tem SUS. Então, a gente precisa, se não tem num posto, dá para ir em outro, enfim. Mas... Não faz, tem. No Santa Marta tem, ela existe, ela tem, mas eles não faz parte da população de risco. Não, isso, porque eles dão para quem trabalha no hospital, quem mais trabalha com creche. Isso, é que assim como eu disse, se qualquer um de vocês mesmo, tendo mais de 60 anos, chegar lá no posto, eu vim tomar a vacina da pneumonia, vocês não vão tomar a vacina da pneumonia, porque tem que ter uma receita médica. Não, mas não tinha receita, não. Mas a DTPA eu não sei dizer, porque não é uma vacina que geralmente eu acabo prescrevendo. Então, qualquer coisa que eu disser a respeito disso, talvez eu esteja falando algo incorreto. Mas a da pneumonia, se um médico der uma receita com um filho de doença crônica, tem direito a receber. Às vezes tem, às vezes não tem, depende da qual tipo de vacina que foi feito. Tem a 20. A 20 é a mais moderna. Tem que tomar 20 e não precisa tomar outra. Não, toma uma vez. Ela deve estar custando uns R$300, eu acho. É caro, isso, a cada 3 meses. Então, além dessas vacinas que eu já falei, a gente tem outras vacinas que são importantes também. Ano passado foi lançada uma vacina que é muito importante para o idoso, principalmente que tem mais de 60 anos, tá? Não tem muita evidência de pessoas mais jovens, mas já é amplamente usada em crianças e tem evidência muito importante para diminuir a mortalidade por doença respiratória do idoso, que é a vacina do vírus sincicial respiratório. Ele é um vírus muito comum, que está em circulação em todos os locais. A questão é exatamente essa, uma vacina que é extremamente cara ainda no Brasil, e a pessoa precisa fazer 2 doses. Então, ela tem que pagar 2 vezes ao valor que é bem caro. Mas eu espero que também entre em algum momento na saúde pública ou ela fique um pouco mais barata. Uma outra vacina que eu não botei aqui, que não é provavelmente dito da área respiratória, mas eu tenho atendido muitos pacientes idosos com o F-Zoster. Então,
para informar as pessoas que existe uma vacina contra o herpes zoster. Então, o herpes zoster, ele nada mais é que a reativação da varicela que a gente teve na infância. E aí ele acomete todo um pedaço de um nervo do corpo, da lesão de pele, e quem já teve sabe que dói muito. É muito desconfortável, dói muito, então acontece que existe hoje em dia vacina para não ter. Mas ele dói também depois do tempo passado. Ele dói sempre depois que ele destrói, ele come o nervo praticamente, digamos assim. Doutora, se não teve a varicela, não vai ter o herpes zoster? É que a gente não sabe se a gente não teve contato com varicela, por mais que a gente não tenha tido a doença, não tem como garantir que a gente não teve contato e a bactéria está incubada, digamos assim, nas coisas. Às vezes, nem todo mundo que tem contato com alguma coisa desenvolve esse tuberculose. 90% de nós aqui, em algum momento da vida, morando em Porto Alegre, já teve contato com alguém que teve tuberculose. Por mais que tenha sido, sei lá, no ônibus, ou na rua, ou em algum lugar. Só que a gente não tem todo mundo que desenvolve a doença. Então, acontece que, às vezes, pode ficar lá incubado e, em algum momento de diminuição da imunidade, e essa doença volta. No caso da varicela, volta como uma pessoa. É dose única da herpes, né? Isso. São 2 doses, eu acho. Duas. Oi. Tem. Pode fazer em outro local. Não, o herpes zoster não, a varicela em si sim, mas o herpes zoster não. Quando tu está, não há outra pessoa que está convivendo contigo, não vai pegar. Não, eu cuidei da minha mãe. Então, por isso que Depois de alguns anos voltou. por isso que é importante fazer a vacina, mesmo tendo tido herpes zoster. Não vai voltar. Quem Fez a vacina e voltou? Não, pode voltar a herpes zoster em outro nervo. Não é comum, mas pode. E exercícios respiratórios, atividade física, eu já falei para vocês, tomar bastante água, evitar a exposição à poluição e à fumaça, ventilar bem os ambientes, inclusive agora nós estamos aqui fazendo algo bem errado, que é 250 mil pessoas dentro de uma sala que a janela fechada, então isso não é aconselhável, é o tal do faço que eu digo, não faço que eu faço, mas é exatamente isso, então a gente deve estar em ambientes ventilados, e fazer as suas avaliações médicas regulares. Se você não tem uma doença pneumológica, precisa ir no pneumologista, mas tendo essa informação e passando essas informações para quem vocês conhecem, vocês podem pedir as vacinas para os médicos, vocês podem pedir a tomografia de rastreio de para os médicos que vocês já acompanham e, enfim, já têm um vínculo. E os cuidados diários, então, a gente tem muitas pessoas que têm doenças respiratórias, pode fazer fisioterapia em casa mesmo, comprar esse dispositivo. Incentivar sempre a fazer caminhadas, alongamentos, manter o controle das doenças crônicas. Quem usa algum equipamento respiratório, seja bombinha, seja nebulizador, seja o próprio CPAP, tem que manter ele higienizado. Então, se tu deixar algo molhado lá, pode se informar comigo. Tem que trocar o refil, tem que trocar os filtros. E atentar os sinais e sintomas de alerta. Observar, então, os sintomas respiratórios precoces. Se vocês cuidem também, às vezes, a gente sabe que com o envelhecimento populacional, por mais que a gente tenha, às vezes, mais de 60 anos, a gente acaba cuidando de outra pessoa com mais de 60 anos também, seja pai, irmão, esposo, esposa, enfim. Sempre tem alguém junto da gente que a gente pode passar essas informações. Auxiliar quem puder com a adesão aos tratamentos. Então, se vê que alguém tem uma doença crônica, não está fazendo seu tratamento, incentivar a fazer. E garantir sempre ambiente limpo, livre de fumaça. Então, né, tentar evitar ambientes com tabaco, enfim. E apoiar seus colegas emocionalmente, porque nem sempre é fácil passar por esse tipo de situação. Por mais simples ou complexa que seja a doença, a gente sempre precisa de um ombro amigo e dessas atividades em grupo para poder dar suporte. E quais são os sintomas que exigem atendimento que vocês têm que prestar atenção? Como última mensagem, juro que agora eu vou parar de falar. Então, uma falta de ar súbita, então aquela pessoa que nunca teve falta de ar e sentiu uma falta de ar mais súbita, ou aquela pessoa que já vem com uma falta de ar, mas vê que antes conseguia subir uma lance de escada, agora já não vai tomar banho, já fica mais cansado, então gradativamente vem piora. Dor no peito. Então, a sensação de que dói ou aperta, ok, não tem fisgadas, isso é muito importante ter atenção e procurar emergência.
Confusão mental, como eu falei para vocês, muitas vezes o idoso ele não tem febre, ele não tem outros sintomas de infecção. O sintoma de infecção vai ser alteração neurológica. Então, é muito, 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 muito comum. Então, vocês convivem com outras pessoas e a pessoa do nada começou a falar umas coisas estranhas, ou não está falando coisa com coisa, não sabe, enfim, começa a ficar com mais sono, algo fora do normal. Isso também é um sinal de que tem que levar para emergência para ver se a pessoa idosa não está com infecção. Lábios e unhas arroxeados, então percebe que a pessoa está com uma extremidade que a gente chama cianótica, então a boca ou os dedos vão ficando mais roxos, isso também é sinal de alarme. E a febre alta persistente, que muitas vezes, como eu falei, o idoso não tem, mas às vezes pode ter. Então, para concluir, cuidado respiratório é principalmente sentado para a qualidade de vida. Eu sempre digo que quando eu escolhi a pneumologia, foi porque eu acho que não existe nada mais significativo para mim, nada paga ver uma pessoa que tinha algum sintoma que atrapalhava a vida dela, conseguir viver uma vida normal, seja ele a sonolência diurna, seja a falta de ar, seja o cansaço. Uma pessoa dizer que eles não conseguiam brincar com o neto porque ficavam muito cansados e agora poder brincar ou ter tosse e não ter mais tosse, conseguir dormir uma noite inteira porque não tossiu. Então, acho que essas coisas são as coisas mais legais. A gente, mais do que tratar doenças, a gente tem que tentar preveni-las e ter hábitos que nos tragam saúde. A prevenção é mais efetiva do que tratar depois da doença. A gente sempre pode tratar, mas se a gente puder prevenir, melhor. E o trabalho em conjunto, ou seja, o idoso, a família e a equipe de saúde. Acho que essa multidisciplinaridade também de especialidades nos ajuda a trazer uma saúde melhor para todos. Muito obrigada, estou à disposição para essas duas. Se tiver a vontade aí, fazer Posso fazer uma perguntinha? Pode, deve. Voltando um pouquinho lá atrás, a senhora falou que a lesão no pulmão ela é definitiva, né? Tem que ver nas alterações aqui Eu do nunca fumei, eu não social. sei que gosto tem. Meu irmão fumou e a gente fala as coisas aí sem saber. A nicotina, o organismo elimina ou ela continua lá também? A nicotina, com o passar do tempo, assim como qualquer... A nicotina nada mais é do que uma substância que nos causa várias... desperta neurotransmissores e com isso nos causa vários tipos de sensação, desde sensação de bem-estar geral até a dependência, né? Então, depois de um tempo que a pessoa para de consumir nicotina, isso o corpo excreta, digamos assim, para de liberar esses hormônios também, enfim. Mas a nicotina não é algo que fica no corpo para sempre. O que fica são os danos relacionados à queima e à inalação da fumaça. Obrigado. Essas doenças respiratórias podem ser hereditárias? Podem ter traços genéticos, tá? E, inclusive, tem coisas que... Eu vou citar um exemplo para vocês. Tipo câncer de pulmão? Sim, pode. Tem traços genéticos do câncer de pulmão, mesmo para quem nunca fumou. Tá? A gente ainda não tem recomendações bem pré-estabelecidas de rastreio nessa população. Assim, existe a possibilidade. Uma outra coisa que existe, que isso já está bem documentado, é, por exemplo, assim, mães que tiveram filhos com asma, muitas vezes tinham mães que fumavam, entendeu? Então, a avó da criança, a avó materna da criança, uma criança asmática, muitas vezes fumava. Então, isso também é um traço hereditário, desenvolvimento da asma, porque a avó materna fumava. Então, isso também pode acontecer. Então, mas isso são coisas que não se sabia há muito tempo atrás, a gente sabe agora, e é por isso que a gente traz as informações agora. Isso não é para fazer ninguém se sentir mal ou culpado, mas é porque são coisas que a gente vai descobrindo ao longo da vida. É que nem eu falo para os adolescentes e os jovens que estão começando a usar cigarro eletrônico agora. Mas não tem um estudo ainda que comprova exatamente que o cigarro eletrônico causa câncer. Não, porque o cigarro também não tinha. A gente foi descobrir com o passar do tempo, o dano tecidual ao passar do tempo. A gente sabe que dentro do cigarro eletrônico tem várias substâncias que são queimadas ali, que essas causam câncer. Por exemplo, níquel, cádmio e outros metais pesados. Mas essa relação de causa e efeito, a medicina demora muitos anos para conseguir identificar, né? A gente precisa de tempo de exposição, infelizmente. Doutora, uma pergunta. No caso do DPOC, essa lesão no pulmão, ela fica para sempre? É crônico. É crônica? O que a gente faz quando a gente para de fumar é fazer com que aquele dano pare de progredir. Mas não tem como curar a DPOC. Eu fiquei com sequela por conta do Covid e fiquei com DPOC. Faço uso de bombilho. Exatamente. E eu queria parar de usar.
O que acontece é assim, a senhora toma remédio para pressão? Não. Para alguma outra coisa? Não? Outras coisas, mas assim. Se a senhora tivesse pressão alta, a senhora ia parar de tomar remédio da pressão? Não. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. É a mesma coisa, uma doença crônica como qualquer outra. Então, vocês não vão parar de tomar o remédio da pressão, porque pode dar um AVC, ou um infarto, ou alguma outra coisa. Não vão parar de tomar o remédio do diabetes, né? Então, por que vai parar de tomar o remédio do pulmão? Que nem é tomado, nem passa pela circulação sanguínea, ele vai só no pulmão. É ainda menos maléfico do que tomar qualquer tipo de comprimido. Então, ele não tem efeito sistêmico, é um efeito inalatório, só acha que... Então, doenças crônicas, infelizmente, a gente tem que tratar isso. E não estou dizendo para parar de tomar remédio da pressão, pelo amor de Deus, tem que tomar agora. E tem aparecido muito nova. Sim, Principalmente que qual é a relação que tem? Eles são malignos ou eles são raríssimos? nem todo nódulo ele é maligno, tá? Um nódulo nem sempre é uma alteração maligna. Às vezes ele pode ser uma alteração. Na verdade, na grande maioria das vezes, graças a Deus, ele é uma alteração cicatricial, uma resposta inflamatória do teu organismo a alguma infecção prévia. Pode ser Covid, pode ser tuberculose, pode ser uma pneumonia, pode ser qualquer outra coisa. Por isso que a gente analisa a característica do nódulo para ver se ele apresenta alguma característica que nos faça prestar atenção. Mas também faz um acompanhamento com tomografia por 2 anos, tá? Não é necessário fazer imediatamente cirurgia. Não, não é necessário. Nem mais. Assim, existem nódulos que até a gente vai para a cirurgia quando é muito típico, mas geralmente a gente faz alguma outra abordagem antes de biópsia, para tentar entender. Mas nem todo nódulo representa cirurgia. Na verdade, aqui, a maioria de nódulos tem pelo menos algum pequeno nódulozinho cicatricial, alguma infecção prévia que não representa nenhum tipo de gravidade. Por isso que a população escolhida para fazer a tomografia é a população tabagista, porque essa população tem mais risco do nódulo ser câncer. Mas do que os demais, não que as pessoas que não fumem não possam ter câncer. Ao contrário. Mesmo que essa pessoa tenha convivido com pessoa que fumava. Não, esse nódulo da hipótese tem, a gente acompanha, como eu disse para a senhora, assim, 2 anos ele não mudar. Isso, a gente, se esse nódulo em 2 anos não mudar de característica, aí pode ficar tranquilo. E quanto à questão que a senhora falou do valor dos remédios, realmente eu concordo com a senhora, é um valor absurdo, tá, para a medicação. Mas a gente tem, hoje em dia, algumas possibilidades, entre elas é ganhar do SUS, mas tem que ser um grupo de pacientes que eles selecionaram, não foi eu nem ninguém que... Eles disseram que eles dão para aqueles pacientes que têm menos de 50% da função do pulmão. Então, se o médico fizer os laudos, documentos, a pessoa vai lá e pega o mesmo remédio que a senhora compra por R$300 de graça desse sistema de saúde. E eu sei que as Cabex também dá tem um programa de desconto para as medicações quando tem receita, e é no nome, se eu não me engano, da pessoa que tem, né? Eu já estou... Inclusive 2 descontos. Da farmácia e depois da própria Cabex. É que no caso da bombinha tem o desconto de laboratório também. Mas é extremamente caro. Eu concordo com a senhora, mas infelizmente as medicações que a gente tem, por não ter tantas opções assim, acaba que ainda são muito caras. Mas a ideia é que conforme for surgindo outras, né, vai ficando mais baratas outras concorrentes também. A doutora Carolina está por dentro de todas as coberturas. Quando eu faço assim, e tem uma muda, eu tenho uma dificuldade respiratória, eu acho que eu tenho algo. Pode ser que a senhora tenha, é que a umidade dificulta mesmo, deixa o ar mais pesado. Uma dificuldade grande. Então, a senhora pode ir lá conversar comigo depois, pessoalmente, para a gente. Bom, colocando então a doutora Carolina, inclusive, ela faz parte da Cabex. Então, ela tem convênio com a Cabex. Quem quiser procurar, ela fica... E aqui tá minhas redes sociais, meu site, quem quiser me procurar pelo meio virtual, quem quiser procurar pelo meio virtual também. Ligando lá para como consegue marcar. E mais uma colocação, A Cristiane também ela é administradora ela se colocou à disposição aí, se
nós quisermos um outro tipo de palestra, outra especialidade, ela está se colocando à disposição para conseguir, para mim, dar uma palestra para nós. Então, fica a critério aí, sugestões aí para nós futuramente termos mais uma palestra, porque realmente vale a pena. Com certeza, na próxima palestra, você veio a de hoje, meus parabéns. Olha, com certeza esclareceu muitas coisas. Inclusive, eu tinha bastante cultura. Muito bom mesmo, né? Fica muito agradecido pela presença. E nós aqui também nos contamos qualquer assunto. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui. Hoje a doutora Carolina, a gente brinca que ela é a diretora da Cabernet, mas a gente, através do programa Inspirar, né? Então a gente conseguiu credenciar a doutora Carolina. Hoje ela atende no Centro Clínico da PUC, os consultórios ali, pela Cabernet, né? Anteriormente, antes de sair o credenciamento, a doutora Carolina atendia no nosso ambulatório, que são os consultórios do hospital, que fica na parte do complexo do hospital. Então, assim, não tem como não localizar a doutora Carolina. A gente chama a doutora Carol, né, com muito carinho. A gente tem a PUC tem todo um respeito pelo trabalho, né? A doutora Carol atua dentro do serviço de oftalmologia do hospital, no centro de pesquisa clínica. Então, ela é uma pessoa jovem que, às vezes, eu brinco, não sei se ela dorme, quantas horas ela dorme, mas ela tem N atividade, né, N pacientes, e faz o trabalho dela com muita maestria. Por isso que ela está conosco. E vocês, assim, eu sei que o hospital, né, parece estranho a gente convidar as pessoas, venham nos visitar, mas só a gente escolheu, né, como profissão estar lá. Mas como é importante a gente prevenir, né, a gente não esperar a gente ficar doente para buscar uma assistência. E hoje vocês têm um plano de saúde, e eu falo isso com muito orgulho, que a Cabernet, ela tem uma preocupação com os seus beneficiários que não é comum, tá? E eu posso dizer isso porque hoje eu sou que negocio os contratos do hospital com todas as operadoras. Mas eles têm um carinho e um cuidado, né, uma preocupação com seus beneficiários, e que bom isso, né? Isso é cuidar de vocês, cuidar de quem está com eles, né? E hoje o hospital, a gente tem, na parte dos nossos consultórios do ambulatório, que nós chamamos de Espaço Saúde, e claro que tem o nome Marcelino Champagnat, que é o nosso fundador barista, né? Nós temos todas as especialidades, né? Desde a cardiologia, neurologia, cirurgia, endócrino, que vocês, geriatria, que vocês também podem usufruir pela Cabernet, sem custo, né? É uma oportunidade, a gente vai vou deixar o meu contato, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, a minha área lá intermedia isso, né, numa especialidade específica, fiquem bem tranquilos, mas usufruam disso, né, desse cuidado, né, o cuidar antes é sempre mais fácil, né, e o depois também a gente está lá para cuidar de vocês, e vocês pensem quem é o próximo palestrante que vocês querem conversar sobre o quê, nos digam. E a gente vai estar de novo aqui trazendo um dos nossos profissionais de referência, porque a gente sempre diz que eles não são só médicos, né? Médicos é uma das coisas que eles são pesquisadores, são professores, né? Então a gente tem muito orgulho de vir divulgar para vocês o que a gente tem dentro do hospital. E toda a parte de exames, toda a linha do cuidado a gente tem dentro da instituição. Então o paciente vem, consulta e consegue fazer os exames, tudo que precisar ali. E isso também hoje, né? Uma questão de tempo, de deslocamentos, etc. Por favor. Eu acho muito interessante o proctologista. Vamos trazer. Né? E tem muita gente ainda que não já teve que fazer a colonoscopia. Eu tenho 2 casos de familiar, né? Então eu tenho aquele controle de 3 em 3 anos, né? Mas tem muitas pessoas que não, vou deixar quando que vem, e quando vê, já está. Né? Tem uma pergunta para você, a doutora Carol também, Carolina. Do programa desenvolvido pela Cabernet, o programa Inspirar, né? Que eu fui lá e conversei com você e tal, fiz alguns exames, tem que voltar agora a fazer. Isso está ativo ainda para os credenciados da Cabernet ou foi um programa que encerrou?
Na verdade, ele não encerrou, ele agregou. Né? Então, hoje, o Inspirar, digamos assim, ele deixa de ser só o programa Inspirar, e a Cabernet denominou Contigo. E por que Contigo? É seguir nessa linha do Inspirar e também atrelando outras patologias, outras especialidades. Então, por isso que eu digo... Era um projeto piloto na época. Era um projeto piloto, né? Então ele teve, digamos, um fim, que não foi bem um fim, ele foi renomeado. Então agora tem um programa contínuo que segue nessa questão da linha do cuidado da saúde, a gente cuidar carcinogênese de pulmão, como também das outras especialidades que a Cabernet tem no transporte. Eles estão estruturando isso, né? A gente já está com algumas parcerias ali, de acordo com as especialidades que eles têm, para fazer mais ou menos o mesmo trabalho. Então, é algo muito interessante. Olha, a gente não tem nenhuma operadora que atue dessa forma. A Cabernet é uma autogestão. Quem precisa retornar do ano passado, só falar com a Ana Michele, que ela, ou com quem tinha um contato. Eu estou aguardando que ele faça o contato. E esse programa, inclusive, vai ser estendido para o interior do estado. Isso, exatamente. Muito bom. Quem vai para a história passa lá, vocês ou não? O Contigo, sim, ele vem destinado hoje dentro do nosso ambulatório com os médicos que a gente diz os médicos eleitos. Então, a doutora Carol é uma das médicas eleitas. E assim vai ter a equipe da cardiologia também. Nós tivemos a cardiologista também fazendo uma palestra, mas ele foi lá na agência central do banco, também levou um card, foi muito positivo, e esse cardiologista ele atende nos nossos consultórios do hospital. Então, a consulta pela Cabernet, o paciente, nós, o hospital, fatura, compra a Cabernet e repassa ao médico, então vocês não têm custo. Então, são várias ações que hoje a Ana Michele, né, nós temos uma parceria, então, toda a terceira, quinta-feira do mês, nós estamos dentro da agência central, lá levando, né, um médico para falar de alguma temática que venha ao encontro da necessidade, né, dos beneficiários da Cabernet, né? Porque a gente tem todas as especialidades dentro do hospital, nós somos um hospital escola, né? Formamos os profissionais, né? Então, né, por favor, né, nos acione. Doutora Cristiane, como é que vocês veem como hospital, como gestores, a quantidade de pessoas obesas que nós temos no Rio Grande do Sul? O que fazer para melhorar isso? Aí tem essa questão da qualidade de serviço. Eu acho que é importante estar fazendo uma questão que sobre o andamento para conversar sobre obesidade, sobre dieta, sobre alimentação, sobre as novas medicações aí que está todo mundo lendo, né? Até eu estou lendo, eu não me pergunto, não sei, mas não tem mais medicações novas que o meu não indica, porque os efeitos colaterais são piores. Exatamente. Por isso que eu digo que tem gente usando isso. Um endocrinologista para vir aqui conversar com vocês de maneira séria, porque toda medicação ela tem a pessoa certa para não é algo que é para todo mundo, né? Então, acho que trazer um especialista nessa parte de nutrição e de obesidade ia ser muito proveitoso. Nós temos dentro do hospital também um serviço que é o Centro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Né? Hoje o diretor desse centro é o Dr. Cláudio Motim. O Dr. Motim foi um dos pioneiros, né, da cirurgia bariátrica, né, há quase 30 anos atrás. E eu posso dizer que eu já estava nessa função na área da saúde, né? E como ele brinca, né, ele disse que na época ele foi chamado de louco, né, que era uma loucura que ele estava fazendo, né? E ele disse, é uma loucura que eu vou salvar vidas e quero viver para isso, né? Para ver tudo isso. Então, hoje nós temos essa equipe multidisciplinar, que é a DUCOM, né? Onde a gente pode trazer aqui, aí tem a nutricionista, tem o endócrino, e vem muito amarrado isso que eles vão conversar aqui com a qualidade de vida, né? A gente já tem uma questão aqui muito do sul, né? Que tudo nos favorece, o frio nos favorece, né? As nossas etnias aqui, né? A gente gosta de comer, né? Vamos comer. O frio nos oportuniza a comer mais, ficar mais parado. Né? Tem uma questão muito da genética também, né? Mas também a gente não vai ficar com todas essas questões, a gente vai dizer, mas então eu sou obesa e vou ficar assim. Não, tem possibilidades, tem oportunidades, inclusive nós temos no hospital
o HSL Care, que é o check-up, né, que a gente tem, e esse check-up hoje não é simplesmente o paciente ir lá para ver sangue, não, é feito todo um mapa da saúde desse paciente, e depois a gente convida o paciente a seguir em uma das nossas linhas. E a obesidade, ela é muito forte nisso. É muito forte. Então, a gente tem o nosso ambulatório com nutricionista, com endócrino, e a gente convida o paciente, olha, né, vem seguir, vamos fazer. A gente tem um médico cardiologista, que é o doutor Rodrigo Bodanese, inclusive, ele é a nossa doutora Carolina Pneuma, é ele na cardiologia, nessa questão então, muito forte a atuação dele, muito nessa questão, assim, do cuidado, né, de fazer atividade física, acompanhamento nutricional, né, e todos são convidados. Isso a gente faz muito voltado com a escola também, né, porque hoje, além da medicina, nós temos mais 9 cursos que atuam dentro do hospital. Então, isso porque eu me lembro, quando eu era criança, não tinha gente boa do jeito que tem hoje. Agora eu vou dizer. Já vai criando, tira o cachorro do rosário. E vários amigos assim, em seguida apresenta uma doença neurológica diferente que nem são conhecidas. Nós temos um ambulatório muito forte no hospital, no Espaço Saúde, vários, inclusive, o nosso primeiro paciente de Parkinson operado há 5 anos atrás, era um funcionário da Telex. A gente até um vídeo dele que eu me emociono até hoje. Eu sou até na casa dele para gravar um ano depois, de como ele estava e como ele ficou. E nós temos a equipe Neuro Parkinson, né, no ambulatório, o Dr. Yuri Feloni. Então, ligando lá para o hospital, eu passo esses contatos depois para vocês aqui, consegue agendar pela Cabernet com o Dr. Yuri. Se ligar agora para o hospital no 3320-3000, você consulta com o Dr. Yuri no ambulatório do hospital Cabernet, eles vão marcar. Então, a gente tem toda a parte do tratamento clínico e cirúrgico, porque tem os pacientes também que são essa equipe multi, junto a neuroclínica, neurocirurgia. O doutor Paulo Pizza, que é o executivo, ele ordena a parte desse paciente que é candidato a cirurgia, que é fantástico. A gente acompanhou esse primeiro caso lá, depois a gente trouxe ele para dentro da caverna, e ele tinha os colegas que estão nativos, gente, assim, ó, nós podemos ficar o resto da tarde, mas assim, ó, eu ainda tenho uma ideia agora do card, que é do ambulatório, assim, tipo assim, voltaremos, só nos dizer uma coisa.